A nossa experiência com trabalhos sociais começou em 94. Eu, Mônica, minha família, meus filhos, amigos nossos, umas 15 pessoas, nos envolvemos com uma comunidade que na época era conhecida como Morro do Motoclube, e a gente passou, de alguma forma, a gente queria ajudar aquelas pessoas, né? Eles viam uma situação complicada e nós queríamos ajudar. Não sabíamos o que fazer, nenhum de nós tinha uma formação na área social, nem coisas assim, mas queríamos ver a situação diferente. O grande aprendizado que teve aí foi que o problema não é econômico, e essa era a nossa visão, né? As pessoas não tinham dinheiro, as pessoas não tinham condições de se sustentar, e o problema não é econômico apenas, né? O problema é social, e foi quando nós saímos começamos a pensar no que se tornou o Projeto Resgate. O resgate, o nome veio de resgatar a qualidade de vida das pessoas. Então, no início a gente via que o resgate, a qualidade de vida estava ligada à saúde, à moradia, trabalho, uma série de coisas. Mas aquilo ali foi meio utópico, a gente trabalhar em todas essas áreas. E a gente viu que a educação era o fundamento. Se os alunos tivessem uma boa educação, né, as crianças e os adolescentes, a partir dali eles poderiam construir o futuro deles. Para nós foi uma alegria, uma felicidade poder conhecer esse tipo de projeto, porque a gente percebeu que ele tinha muita sinergia com os nossos valores e muitas das práticas que a gente realizava internamente, né? Com o nosso foco em educação, em desenvolvimento da pessoa, que a gente acredita sinceramente e fielmente que não dá para fazer transformação nenhuma que não seja através da educação, através do desenvolvimento das pessoas. Muito do que a gente fazia rodava em torno do aluno que tinha dificuldades, né? Porque uma atividade principal era o reforço escolar. Então tudo agregava a família, os irmãos, outras atividades naquele aluno que tinha dificuldades. E a gente viu também, não, vamos beneficiar o bom aluno. E aí surgiu Abrindo Portas para o Aluno, que é um programa que a gente faz o meio de campo, né, entre as escolas públicas e escolas particulares, encontrando esse bom aluno para que ele possa ter um futuro melhor, né? Aí é aquele aluno que ele tem um sonho, ele quer algo mais também, né? A gente tenta identificar isso, não só as notas dele. E a gente sentiu que aquilo fazia sentido para a comunidade, para os alunos, para os pais dos alunos, para a escola que os estava recebendo, para a escola de onde eles estavam saindo e para aquelas pessoas que estavam nos apoiando. Parecia realmente que tínhamos encontrado um caminho para aquelas pessoas escreverem uma outra história para si. Eu conheci o Projeto Resgate em 2003, quando o Mário e a Mônica eles estiveram lá no colégio onde eu estudava, que é o Colégio Estadual Marli Maria de Souza. E eles comentaram que haveria uma distribuição de vagas de bolsas de estudo para pessoas de baixa renda. Fui estudar no Colégio do Elias Moreira, onde eu conheci vários mestres que me ensinaram muito. Precisava de um esforço muito maior da minha parte para que eu conseguisse atingir as notas para passar de ano. Dava aula de matemática, dava aula de português e fazia assim um apanhado geral. Então a gente fazia assim, era um trabalho muito legal que ainda existe no Resgate, que é o tempo que a gente dá para a gente poder estar com essas pessoas e receber muito deles. Logo do início a gente conseguiu uma voluntária, era uma psicóloga, que trabalhou com eles a cada 15 dias, né? Essa relação, né, do novo ambiente que eles encontrar, os novos amigos e tudo isso. E ela trabalhou muito através do psicodrama, foi muito interessante. E eu lembro até hoje também, tinha algumas situações que ela fez alguns desenhos e como tinham alunos que muitos desenharam aves. E ela via isso como alunos que queriam crescer, queriam ir para frente, né? Antes das 7h30 da manhã, né, nós estávamos num local, numa sociedade, onde as mães são empregadas domésticas, trabalham em produção de empresas, os pais também, cada um luta pelo pão de cada dia com muita dificuldade. E no Bom Jesus Via Luz, que era outro nível, né? Todos os pais tinham carros, pelo menos 2 carros, e as pessoas já tinham viajado para outros países, então era um nível muito diferente. Mas foi muito bom conhecer, ter novas perspectivas sobre a vida e poder ver que eu podia chegar num lugar muito além daquilo que eu tinha imaginado. Aquela oportunidade tinha que se transformar em êxito. Então nós começamos a estudar e
e disponibilizar para eles apoios dos mais diferentes tipos para que eles pudessem ter uma chance razoável de sucesso. Esse trabalho que o Projeto Resgate faz juntamente com a equipe pedagógica, ela é fundamental, porque nós não conseguimos trabalhar com essas crianças sozinhos, nós precisamos de um apoio emocional, um apoio, uma orientação maior no sentido de preparar a criança para que ela possa chegar no nosso ambiente e ela consiga enfrentar ou superar os obstáculos com mais facilidade. Quando este parceiro se propõe a dar condições para essas crianças estarem na escola, com transporte, com uniforme, com material, enfim, com toda a condição para estar na escola, a escola consegue fazer o seu papel. Muitos dos problemas que existem não estão relacionados à situação econômica, são escolhas que as pessoas fazem. E o que vai tirá-los de onde eles estão, da condição que eles estão, para onde eles querem ir, são suas decisões que são orientadas por seus valores. Durante o 3º ano, lá no ensino médio, eu pude participar de um preparatório para o vestibular. Eu fiz esse preparatório para o vestibular, já estava na minha cabeça, eu já tinha certo que eu ia fazer ciências contábeis. Lá eu ganhava uma bolsa também, que é através do coral da Univille, onde eu faço parte ainda até hoje. Esses parceiros, né, a coisa legal com eles é que eles se envolvem, né? Alguns não vão lá no local lá onde as pessoas moram, né, com frequência e visitam, mas eles se envolvem com suas ideias, eles se envolvem com sua influência, eles mobilizam suas equipes, eles disponibilizam seus recursos. A gente está sempre recebendo um monte de gente, apresentando um monte de projetos, mas o Resgate em especial me chamou a atenção pela paixão que o Mário tinha ao defender o projeto, pela qualidade do trabalho, pelos objetivos muito legais, muito bacanas que o projeto se propunha. E a palavra certa é que eu fiquei encantado com os objetivos e com a forma com que o projeto foi conduzido. E eu cheguei em casa e compartilhei isso com a minha família, com a minha esposa e imediatamente ela se encantou também e falou, pô, eu quero participar e se tornou uma voluntária do projeto. Eu vi um brilho nos olhos dele, sim, porque ele ficou encantado. E aquilo, obviamente, contaminou. E na outra semana, após apresentar assim, a forma que eu iria trabalhar, com o que, eu já estava lá como voluntária. E aqui na empresa não foi diferente, eu trouxe para cá, para a nossa reunião de lideranças e todo mundo rapidamente se encantou, se apaixonou pelo projeto. Quando o Bruno apresentou pra gente aqui, foi muito encantador, assim. Todo mundo se encantou com a possibilidade de transferir o que a gente faz aqui no jornal para crianças e adolescentes da nossa comunidade. A ideia do meu trabalho, que era o primeiro, na verdade foi o primeiro dia com eles, né? Foi muito apresentar o jornal, apresentar quem faz esse jornal, como é que a gente faz, que editorias que existem, como é que as pessoas buscam as informações, como é que ele é construído. A gente pôde perceber o quanto os pais estavam preocupados em saber com quem os seus filhos estavam, onde estavam, o que estavam fazendo, se estavam aprendendo, buscando assim com um olhar muito assim de, pô, qual é a oportunidade que o meu filho está tendo aqui. O que eu levei para eles foi técnicas de texto, como eles podiam melhorar o texto, ensinando para eles que eles não vão escrever bem se eles não lerem. Eu peguei textos premiados assim de reportagens do Prêmio ESSO e tal. São textos densos até, mas que obrigavam, não, atraíam a gurizada para mergulhar para dentro do texto. Então não era algo que eu precisasse assim, de muita parafernália, de muita... Não, eu tinha só o texto e a qualidade do texto. E com isso eles mergulhavam e a gente acabou discutindo, conversando. Enfim, foi muito bacana trabalhar com a gurizada. A gente tinha a vontade de mostrar o funcionamento no interior da máquina. A gente inventou uma pinhole gigante, uma máquina feita com um furinho do alfinete só, onde a gente conseguiu fazer alguns registros ainda no processo mais rudimentar da fotografia. Trabalhar com esses adolescentes, o que eles gostariam de ver no jornal, né? Para mim, assim, foi surpreendente o que eles trouxeram para as capas, né? O que eles gostariam de ter de informação. E o mais legal é que essas informações estavam ali. E adolescente ensina muito pra gente.
Os adolescentes estão numa fase de muita criatividade, eles querem aprender, eles têm curiosidade de aprender, eles querem crescer. E é isso que eu vi neles e eu acho que eu consegui contribuir um pouquinho. E eles contribuíram muito comigo, porque a gente cresce sempre, em qualquer projeto assim. A gente percebe que realmente assim, ó, eles não são nem o futuro, é o presente. Eles estão pensando, eles estão produzindo, eles estão interagindo. Então assim, ó, pô, bacana demais, quero muito continuar participando. Não sei se vão sair fotógrafos ou não, mas ali eu acho que já tem uma fotógrafa, que é a Larissa, muito dedicada em fotografia, que foi encontrar o meu professor, né, cara? Numa conversa que a gente teve, eu vi que ela ficou muito emocionada também e mexeu comigo aquilo, então eu acho que tem uma possibilidade de ser uma excelente fotógrafa. Ele me ensina também a não ser somente uma fotógrafa e tirar fotos, a ser uma pessoa diferente. É uma rede que se forma em que cada um dentro da sua área de expertise, da sua competência, ou até mesmo atendendo a um desejo interno de fazer algo diferente, elas encontram no Projeto Resgate uma oportunidade de trabalhar de forma que o que um faz potencializa o trabalho do outro, né? Isso torna o fardo de todo mundo mais leve e os resultados muito mais positivos. Um dos motivos que eu apoio o Projeto Resgate é porque não é um simples projeto de caridade. Um projeto que, a partir de poucos recursos financeiros, consegue alavancar recursos que seriam perdidos. Então, com esses poucos recursos financeiros, a gente consegue bolsas de estudo em escolas privadas, consegue apoio de empresas privadas na parte de transporte, material escolar e assim por diante. E principalmente a gente acaba aproveitando um recurso que seria perdido, que é a energia desses jovens que acabam tendo uma grande oportunidade de ter sucesso na vida estudando em escolas melhores. A gente tem as salas de aula e comportam um número X de aluno, mas muitas vezes a gente não tem as salas todas ocupadas. Nós formamos, de certa forma, um consórcio do bem de pessoas que querem ver essa situação mudada, porque ela não faz sentido, não condiz nem com a riqueza da nossa cidade, nem com a índole das pessoas que moram aqui, né? O Projeto Resgate, há muitos anos, procura fazer a sua parte, promovendo a oportunidade a jovens e crianças estudarem em escolas de boa qualidade. Muitos já se graduaram, inclusive em cursos superiores, e outros continuam entrando nas faculdades e com perspectivas de um futuro muito melhor. A Expogestão apoia as iniciativas e as realizações do Projeto Resgate, porque além de conhecermos a seriedade, o comprometimento de todas as pessoas que estão à frente na condução dos trabalhos, temos a afinidade e o alinhamento com o foco do Projeto Resgate, que é a educação para as crianças e para os jovens. E esses valores estão totalmente alinhados com os valores da Expogestão. Recuperar crianças, dar a elas a oportunidade de estudar, dar a elas a chance de ingressar num meio ambiente mais favorável, onde a educação é a parte primordial para elevar a sua capacidade, a sua competência, formá-los para a vida, não há preço que pague. É por isso que nós temos apoiado o Projeto Resgate, toda essa equipe, esse trabalho, e vamos procurar fazê-lo cada vez mais, porque temos absoluta convicção que a única forma de nós criarmos um país decente é com pessoas educadas. E a educação não tem preço, precisa ser apoiada por todos nós. Hoje eu trabalho numa empresa, sou projetista de projetos de infraestrutura, de drenagem, terraplenagem, de estradas. A minha meta para os próximos anos é principalmente ser uma boa profissional e poder continuar retornando para a comunidade tudo aquilo que eu aprendi. Fico muito feliz quando eu vejo pessoas conseguindo mudar suas vidas e que eu ajudei nisso. E eu me formei agora há pouco tempo, em agosto.
e eu estou muito feliz. Tudo o que você pode imaginar é possível. O Projeto Resgate faz exatamente isso. Acredita no impossível e faz sonhos virarem realidade. Está fazendo a diferença para muitas crianças e jovens que hoje podem ver e viver uma realidade diferente. O que nós precisamos hoje é aumentar a escala do que nós fazemos. Não porque existem tantos pobres, né? Não é essa a questão. É que existam muitos sonhos, muitos projetos de vida que precisam ser possibilitados, eles precisam ser viabilizados. E isso precisa ser feito de maneira que cada um tenha uma oportunidade condizente com a sua dificuldade. A Embraco tem acompanhado essa história ao longo de todos esses anos e acredita nesse trabalho feito com muito amor, carinho e dedicação. Iniciativas como o Projeto Resgate fazem a gente acreditar numa sociedade mais justa e mais feliz.